Oi, tudo bem por aí? Hoje o tema do nosso curso de oculoplástica é dermatocálase e ptose do supercílio, que estão incluídas dentro das alterações involucionais da face. Essas alterações acontecem em todos os pacientes em algum grau com a idade. Na região periocular, nós temos a dermatocálase, que é o excesso de pele palpebral, a ptose do supercílio, que é a queda do supercílio, e o prolapso de gordura orbitária, que acontece pelo enfraquecimento do septo e dos tecidos conjuntivos da órbita. Na avaliação pré-operatória, a principal parte da anamnese é a queixa do paciente. É importante compreender completamente as preocupações e expectativas do paciente em relação ao desfecho da operação. O que você vê pode não ser o que o paciente vê. É importante questionar ainda o paciente sobre cirurgias oftalmológicas prévias e outros procedimentos, como injeção de toxina botulínica e preenchedores. Além do registro no prontuário, é importante fotodocumentar todos os pacientes. Em relação à dermatocálase, e como a gente falou antes, é o excesso ou redundância de pele palpebral, ela frequentemente vem acompanhada de prolapso de bolsa de gordura e pode ser exacerbada por ptose de supercílio. Os pacientes com dermatocálase leve não costumam ter nenhuma queixa, a não ser a parte estética. Já os pacientes com dermatocálase mais significativa têm sensação de peso ao redor dos olhos, cílios no campo de visão ou redução do campo de visão superior. A dermatocálase inferior é considerado um problema exclusivamente estético ou cosmético, a não ser que o excesso de pele e o prolapso de bolsa de gordura sejam tão importantes, tão grandes, a ponto de atrapalhar a visão. E aí a gente teria um problema funcional. É frequente ocorrer a confusão entre os termos dermatocálase e blefarocálase, que são patologias completamente diferentes. Dermatocálase é o excesso de pele e blefarocálase é uma doença das pálpebras de caráter inflamatório. Apesar disso, o CID-10 não faz nenhuma diferenciação entre ambas, só coloca o termo blefarocalásia como H02.3. O conceito de blefarocálase, e aí é parecido no CBO e na Academia Americana, é uma condição idiopática variante do edema angioneurótico do tipo familiar, geralmente com episódios agudos de edema inflamatório, que ocorre em pacientes jovens, especialmente mulheres, e antecipa o processo de envelhecimento na região palpebral. A pele desses pacientes vai se tornar fina e enrugada e a gente deve suspeitar dessa doença em pacientes jovens que apresentam as mesmas queixas de dermatocálase do indivíduo mais velho. Existe uma tendência a repetir os episódios inflamatórios no pós-operatório imediato de uma cirurgia de pálpebras. A blefaroplastia superior é considerada, segundo o CBO, o procedimento mais realizado em oculoplástica. Nele é realizada a remoção de pele com ou sem músculo orbicular. No caso, o músculo orbicular pré-septal, o pré-tarsal nunca é retirado. E variáveis quantidades de gordura são excisadas dependendo da quantidade do prolapso de bolsa de gordura e dos objetivos da cirurgia. Pode ser considerado um procedimento tanto funcional quanto cosmético. Se a preocupação do paciente é alterar a aparência, então o procedimento é considerado cosmético. Pacientes que estão interessados em uma melhora do campo de visão são geralmente mais tolerantes a assimetrias pós-operatórias. E aí é importante que paciente e cirurgião concordem sobre os objetivos da cirurgia para evitar a decepção do paciente e a frustração do cirurgião quando ocorre apenas a melhora do campo de visão sem a melhora estética que o paciente esperava. A marcação da pele é considerado o passo mais importante da blefaroplastia superior. A marcação inferior deve preferencialmente coincidir com o sulco existente do paciente, com a prega palpebral superior do paciente, que em mulheres tem uma altura de 9 a 11 mm e em homem é um pouquinho mais baixa, 7 a 8 mm. Para evitar hipercorreções,
O CBO coloca que deve haver uma distância mínima de 10 milímetros entre a marcação superior e os pelos do supercílio e de 10 milímetros entre a marcação inferior e a margem palpebral. Ou ainda que essas distâncias, a soma dessas distâncias, seja maior ou igual a 20 milímetros, assim como a imagem à esquerda abaixo. O passo B é fazer a incisão da pele, que no nosso serviço a gente faz com lâmina fria, com lâmina de bisturi número 15 no local da marcação, mas pode ser feita de várias outras formas. Em C, a exérese de pele com ou sem músculo orbicular pré-septal. Em D, a exérese de bolsas de gordura, no caso a bolsa de gordura medial. Se houver prolapso de bolsa de gordura, se não houver prolapso, não é necessário abrir o septo, não existe esse passo D. Em E, fechamento da pele, que no nosso serviço a gente usa o mononylon 6.0, sutura contínua. Em relação aos cuidados pós-operatórios, a gente deve orientar os pacientes a manter a cabeceira elevada, a realizar compressas frias até de meia hora, principalmente nos primeiros 3 dias, não fazer esforço físico por pelo menos uma semana, não coçar o olho nem os pontos, a lubrificação ocular deve ser feita com colírios ou pomadas, fazer a remoção das suturas em 5 a 7 dias, o uso de óculos de sol com proteção UVA e UVB e o uso de protetor solar nos primeiros 3 meses após a retirada dos pontos. Isso é para não pigmentar a cicatriz e tornar ela mais estética. A complicação pós-operatória mais frequente é a assimetria. E aí, dependendo do grau de exigência do paciente, pode haver até a necessidade de reoperação. Cicatrizes inestéticas também são uma preocupação, além de exposição corneana e lago-oftalmo, que costumam ser temporários, mas são mais perigosos, são mais importantes naqueles pacientes em que se tirou pele a mais. Risco de cegueira é mais naqueles casos em que a gente faz cirurgia agressiva, por remoção de bolsa de gordura, quando a gente abre o septo e tem um risco potencial de sangramento. A blefaroplastia inferior deve ser direcionada para a excisão mínima do excesso de pele. E isso é uma tendência das últimas 2 décadas, em que procura-se não apenas remover, mas também reposicionar e reforçar as estruturas palpebrais. É preciso avaliar os seguintes fatores: a frouxidão palpebral inferior, que se for leve, a gente pode abordar apenas com uma cantopexia. Já se ela for mais importante, é preciso fazer uma cantoplastia, e no caso a cantoplastia mais realizada é o tarsal strip. O prolapso de bolsas de gordura, que a gente pode excisar ou reposicionar. A queda do terço médio da face, que a gente pode intervir cirurgicamente com o SUF, Smash Lift. E avaliar ainda a qualidade da pele. Se a qualidade da pele for muito ruim, é preciso tratar antes de fazer uma blefaroplastia inferior. A blefaroplastia inferior pode ser feita via transconjuntival ou via transcutânea. A transconjuntival geralmente a gente faz para pacientes jovens, quando o problema é o prolapso de bolsa de gordura, é o volume das pálpebras. Já a transcutânea é mais para pacientes idosos, em que é necessário remover pele, músculo orbicular e gordura. No caso, quando a gente faz a marcação da pele, a gente costuma usar a técnica do pinçamento, ou pinch technique, como na imagem à direita abaixo. Os cuidados pós-operatórios são semelhantes aos da blefaroplastia superior. Aqui eu adiciono apenas o curativo compressivo com micropore, que deve ficar abaixo da incisão. As complicações pós-operatórias também são semelhantes. A gente tem também a assimetria, mas de forma mais importante na pálpebra inferior a retração palpebral. Também pode ocorrer ectrópio e esqueletização da região orbital, principalmente quando a gente faz uma cirurgia mais agressiva, com retirada de maior quantidade de gordura. E segreira também pode acontecer em cirurgias que sangram bastante, que tem risco de sangramento retroocular. A cirurgia de elevação malar, que a gente chama de SUF lift, mas que deveria chamar de SUF Smash lift, é utilizada como adjuvante no rejuvenescimento do terço médio da face, quando o processo está mais ligado à flacidez dos Smash. E ainda em casos de ectrópio cicatricial, retração palpebral inferior e distopia do canto lateral.
pode ser feita via transconjuntival, que é associada à cantólise lateral, ou via transcutânea. É importante desfazer os ligamentos retentores, órbitomalares e zigomático-cutâneos para dar mais mobilidade para o SMAS, SUF e gordura malar poderem subir e garantir um melhor resultado cirúrgico. Esse retalho de SMAS orbicular é suturado junto ao rebordo lateral, abaixo do tendão cantal lateral, dirigindo o descenso malar em um vetor látero superior. Agora passando para a ptose do supercílio. O supercílio pode ser dividido em 3 partes: cabeça, corpo e cauda. A orientação dos pelos do supercílio varia em cada parte. Na cabeça, os cílios estão orientados para cima. Em direção à cauda, eles ficam horizontalizados ou levemente para baixo. A posição e o contorno refletem o humor do paciente, assim como nas imagens acima, em que o paciente pode demonstrar felicidade, irritação ou tristeza alterando o supercílio. Existem diferenças entre o homem e mulher em relação à anatomia do supercílio. Na mulher, ele é mais arqueado, costuma ser mais alto, especialmente na região temporal, e fica acima da rima orbitária, acima do rebordo orbitário. Já no homem, ele é mais retilíneo, mais grosseiro e repousa sobre a borda da rima orbitária superior, ou seja, fica no nível do rebordo orbitário. Tanto os elevadores quanto os depressores do supercílio são inervados pelo sétimo par, pelo nervo facial. O músculo que faz a elevação do supercílio é o músculo frontal, que é inervado pelo ramo frontal ou frontotemporal do nervo facial. É importante observar que o músculo frontal não eleva todo o supercílio. A parte mais lateral do supercílio não é elevada. E os depressores do supercílio são os músculos corrugador, prócero e orbicular. Com a idade, a aparência do supercílio se modifica e nós podemos ter a ptose do supercílio, que vai acentuar as dobras de pele da pálpebra superior e esconder o sulco palpebral, ou seja, vai exacerbar uma dermatocálise. Trocar uma aparência pré-operatória melancólica, sonolenta, por um alerta happy face de uma sobrancelha arqueada pode ter um efeito dramático para o paciente, especialmente idosos, como o da imagem abaixo. E isso a gente pode demonstrar no próprio consultório, pedindo para o paciente olhar para o espelho e levantar o supercílio dele e que ele observe aquela melhora da aparência que vai ocorrer com a cirurgia de elevação do supercílio. A elevação do terço lateral do supercílio se torna deficiente com o envelhecimento, porque existe uma tendência de queda e, como o músculo frontal não pega a parte mais lateral do supercílio, existe uma tendência de haver a ptose da cauda do supercílio. E na mulher, isso vai ocorrer com uma perda do arco da mulher jovem, que é típico da mulher jovem, e do campo de visão lateral. Existem muitas técnicas para fazer a elevação cirúrgica do supercílio, ou seja, para corrigir uma ptose do supercílio. E, como o professor Ricardo Morschbacher costuma falar, quando existem muitas técnicas para corrigir o mesmo problema, é porque nenhuma delas é muito boa. Ou seja, todas elas têm seus problemas, todas elas têm suas vantagens e desvantagens. Existe a elevação direta, que também é chamada de Castanhares, a elevação direta temporal, ou mini Castanhares, a transblefaroplastia, que é realizada através da blefaroplastia, através da incisão no sulco palpebral, a forma de elevação pré-triquial, que a gente tem feito bastante no nosso serviço no último ano, a elevação coronal, a elevação médio-frontal e a elevação endoscópica. Eu vou falar principalmente da forma direta e da forma pré-triquial, porque é de interesse do nosso serviço. A cirurgia de Castanhares, ou elevação direta do supercílio, faz a elevação do supercílio por inteiro, da cabeça até a cauda. Ela é melhor indicada para mulheres que desejam uma melhora funcional da posição das pálpebras. Não é feita para melhora exclusivamente estética. O arco temporal preferido pelas mulheres pode ser recriado por excisão de mais tecido temporal do que medial.
Em homens, é preciso evitar a femininização do supercílio, desenhando a elipse de excisão da pele, evitando o arco temporal. A cicatriz sempre vai estar presente nos pacientes, mas ela é mais aceitável nos pacientes idosos. Geralmente ela incomoda mais o cirurgião do que o próprio paciente. A marcação da cirurgia de Castanhares é feita da seguinte forma: a gente faz a elevação manual do supercílio até a posição desejada, geralmente com uma pequena hipercorreção, e então deixa a pálpebra cair até a posição de relaxamento e faz a marcação em pelo menos 2 pontos. E aí desenha uma elipse dos pelos do supercílio até as marcas que a gente colocou acima do supercílio. O formato dessa elipse deve corresponder à mudança do contorno antecipado do paciente, usualmente 8 a 15 mm de tecido excisado, com as maiores medidas sendo temporal, principalmente em mulheres. A gente faz a incisão da pele e tecido subcutâneo até o músculo frontal e orbicular com lâmina fria, excisão de pele e músculo em bloco até o periósteo, e o fechamento a gente faz por camadas. O subcutâneo com fio absorvível, geralmente a gente usa Vicryl 5, sutura interrompida, pontos invertidos, e a pele a gente faz com fio não absorvível, geralmente mononylon 5, sutura contínua. Em pacientes com paralisia do supercílio, a gente precisa suturar o músculo ao periósteo. A elevação direta temporal do supercílio, que a gente chama de mini Castanhares, é semelhante à completa, mas ela é realizada só na metade ou no terço temporal do supercílio. Ela é igualmente útil em mulheres e homens, porque o arco alto de uma elevação direta completa pode ser evitado. A porção lateral do supercílio gera menos cicatriz do que a medial. A elevação pré-triquial ou lift pré-triquial está indicada para pessoas com fronte alta, mais do que 5 centímetros de altura. A paciente abaixo, à esquerda, tem 6 centímetros de altura. Pacientes que têm um grande número de folículos capilares, que têm bastante cabelo, com pele fina, clara e pouco oleosa. Melhor ainda se o paciente tiver franja, porque vai esconder uma possível cicatriz que inicialmente pode ser inestética, até 6 meses pós-cirúrgico. Não se deve ultrapassar a marca de 3 centímetros do canto temporal. E entre as complicações dessa cirurgia, a gente pode citar a cicatriz deprimida, alopécia, e o mais temido é a lesão do ramo frontal do nervo facial, que pode ser temporária ou permanente, entre outras. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Peço que quem gostou desse vídeo se inscreva no canal, que curta o vídeo e divulgue para outras pessoas. Muito obrigado.